Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2021, segunda fase, sobre radioatividade. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Após os descartes nucleares em Hiroshima, Fukushima e Chernobyl, girassóis foram plantados ao longo da região afetada para que estes absorvessem elementos tóxicos do solo, incluindo isótopos radioativos. Essa técnica é chamada de fitorremediação. Os resultados de um estudo realizado para avaliar a capacidade do girassol de absorver urânio do solo são mostrados na figura a seguir. Então nós vamos ver a figura a seguir, que é um gráfico mostrando esse estudo realizado sobre a capacidade do girassol de absorver urânio. Continuando aqui, então, que apresenta a massa total de urânio absorvida por quilograma de girassol. Então, no eixo Y, nós vamos ter a unidade miligrama absorvida de urânio por quilo de girassol. E esse girassol inclui a raiz e o broto, em função do tempo desde o plantio. Então, no eixo X, nós vamos ter as semanas desde que foi plantada, quanto que o girassol absorveu do urânio. A concentração inicial de urânio no solo era de 240 miligramas por quilo, que miligrama por quilo é equivalente ao ppm. Então, em vez de dar o ppm, colocar 240 ppm, ele colocou 240 miligramas por quilo, ok? E aí ele fala dos quais 1% corresponde ao urânio 234. Então, ele dá aqui uma informação para considerar que não ocorreu separação isotópica na absorção do urânio pelas raízes e brotos, ou seja, o percentual de urânio 234 nesse material também é de 1%. Ou seja, tudo que você tem no solo, o girassol está absorvendo tanto urânio normal quanto o urânio que é o radioativo, que é o 234, e que dá a meia-vida aqui dele, que é de 240 mil anos. Então, é um tempo de meia-vida muito, muito longo. O que significa esse meia-vida de 240 mil anos? Significa que se eu tenho uma massa X inicial, eu tenho uma massa X, então depois de 240 mil anos, essa massa X ela vai cair pela metade, ok? Depois, passando mais 240 mil anos, ela vai cair mais uma vez pela metade, então aqui passa para ser 1/4 da massa inicial que eu tinha antes. E assim sucessivamente, tá? Então é um tempo de meia-vida muito longo, muitíssimo longo, né? 240 mil anos é muito tempo. Então a gente vai precisar dessa informação para responder alguns dos itens que virão a seguir, ok? E falando mais um pouquinho aqui, então você vai ter urânio aqui, onde está incluído todos os isótopos. Então a gente vai chamar aqui de urânio, chamar de urânio normal, urânio contando todos os isótopos. E aqui o urânio 234, que é o radioativo, ok? Então, desses 240 miligramas por quilo que você tem de urânio no solo, 1% desses 240 equivale ao isótopo que é radioativo, porque nem todos os isótopos aqui do urânio são radioativos. A mesma coisa quando você tem os isótopos de hidrogênio. Tem aqui o hidrogênio normal, aqui você tem o deutério, que é mais um isótopo de hidrogênio, aonde ele tem um nêutron, esse aqui não tem nenhum nêutron, aqui eu tenho um nêutron, e depois eu tenho o trítio, que é o outro isótopo de hidrogênio, que tem o número de massa 3, então ele tem 2 nêutrons. Então, aqui eu não tenho nenhum nêutron, aqui eu tenho um nêutron, aqui eu tenho 2 nêutrons. Uma coisa interessante é que o hidrogênio normal aqui, hidrogênio mais comum, mais abundante, é o único elemento que existe que não tem nenhum nêutron em sua composição. Todos os outros elementos vão ter pelo menos um nêutron em seu núcleo. O hidrogênio normal aqui, ele não tem nenhum nêutron no seu núcleo, ok? Então, uma curiosidade aí. E aí, continuando aqui, então, trítio aqui, ele é um isótopo de hidrogênio que é radioativo, mas a abundância isotópica dele
é muito baixa. Então, não interfere tanto no problema com a radioatividade. Mas quando a gente pega urânio, que tem um tempo de meia-vida tão elevado assim, então isso é um problema para que esse cara vá decaindo até deixar de ser perigoso. E aí, continuando aqui, ele dá aqui a imagem para nós. Então, como eu falei, aqui nós temos a concentração em miligrama por quilo. Então, quantos miligramas é absorvido de urânio por quilo de girassol, ok? Então, aqui estão as quantidades, conforme as semanas vão passando, né? O eixo X aqui é o tempo desde o plantio em semanas. Então, aqui você plantou, aqui é a quantidade 2 semanas após o plantio, que foi absorvida pelo girassol, aqui é a quantidade após 4 semanas que foi absorvida pelo girassol, e assim por diante. A gente vai precisar desse gráfico para responder o item A e o item C. E aí, vindo para o item A, nós vamos ter o seguinte. Com base na figura, em qual semana após o plantio os girassóis deveriam ser colhidos para que a maior massa de urânio fosse retirada do ambiente de uma única vez, ok? Então, a gente tem que analisar aqui as semanas com as quantidades que foi absorvida pelo girassol durante o passar das semanas. Como ele quer a maior massa de urânio que fosse retirada do ambiente, então a maior massa retirada do ambiente acontece aqui na 4ª semana. Por quê? Nós podemos ver que na 4ª semana a gente tem a maior quantidade que foi retirada de urânio. Então, na 4ª semana, o girassol absorve cada quilograma de girassol absorve 160 miligramas de urânio. Enquanto que na 2ª semana absorve 120, aqui na 6ª semana, um pouco abaixo de 160 miligramas por quilo de girassol, e assim por diante. Então, a gente tem a maior absorção de urânio na 4ª semana, como nós podemos ver aqui. Então, o item bem simples aqui, para responder para o pessoal da FUVEST, colocando isso em palavras, vamos colocar o seguinte. Pela análise do gráfico, verifica-se que na 4ª semana após o plantio, os girassóis devem ser colhidos, pois é neste período que a maior massa de urânio será retirada, que é de 160 miligramas de urânio por quilo de girassol. Então, do ambiente de uma única vez. Então, respondemos aqui para o pessoal o que ele nos perguntou. Aqui era só bater o olho no gráfico e ver de uma forma bem direta. Não tem muito o que ficar filosofando aqui, tendo ideias sobre a resposta que nós precisamos dar. Então, respondemos aqui o item A. Vamos agora para o item B. É correto afirmar que os isótopos radioativos de urânio do solo contaminado, quando absorvidos pelos girassóis, deixam de ser radioativos, de forma que os girassóis possam ser comercializados com segurança? E aí ele quer que nós justifiquemos a nossa resposta com base no tempo de meia-vida do urânio, ok? E aí esse é o tempo de meia-vida do urânio-234, que é o radioativo. Então, um dos isótopos do urânio, que é esse 234, que é o radioativo, que vai ter aquele tempo de meia-vida. A cada 240 mil anos, a massa vai diminuindo pela metade. Então, isso está relacionado com o 234. Então, um detalhe para chamar a atenção aqui é que aqui é a concentração de urânio, contando todos os isótopos. Aqui é a concentração de urânio. Não está especificando o que é o 234. Então, a concentração de urânio, ok? Isso vai ser importante para nós no item C depois. Então, como ele quer que tome como base o tempo de meia-vida, então você plantou lá o girassol vai absorver aquela determinada, após tantas semanas, ele vai absorver determinadas quantidades de urânio do solo, e aí ele está perguntando que se depois que ele absorveu essa quantidade de urânio do solo, você pode pegar e vender esse girassol, você pode comercializar esse girassol. Isso é claro que não. Isso aqui, se você estudou um pouco de radioatividade, se você tem uma noção de radioatividade, você tem a plena noção de que a radioatividade ela persiste por longos e longos e longos períodos, dependendo do elemento que você está tratando. Você usa na medicina alguns isótopos que se desintegram em horas, mas nesse caso, que é o do urânio-234, são 240 mil anos para que a massa inicial caia pela metade. Então,
essa quantidade de urânio que você tem, com certeza, num período de vida humana, ela não vai cair pela metade. Então, esse girassol não pode ser comercializado porque o tempo de meia-vida dele é muito longo, ok? Então, vindo para cá, o tempo de meia-vida, como a gente disse, é longo, então é isso que a gente vai responder. Os girassóis utilizados para retirar urânio do solo não devem ser comercializados, pois o tempo de meia-vida de seu isótopo radioativo, que é o urânio 234, corresponde a 1% dessas quantidades que você tem. Então, isso aqui é o urânio todo. Lembra que 1% é o 234. Então, aqui seria 1,2 miligramas por quilo que eu teria do radioativo. Aqui seria 1,6 miligrama por quilo que eu teria do radioativo. Então, ele está contaminado com o radioativo, então eu não posso vender. Não houve desintegração suficiente devido a esse longo tempo de meia-vida do isótopo para que o girassol deixe de ser radioativo. Então, não pode ser vendido. Não teve desintegração suficiente nesse período de algumas semanas. Aqui nós estamos falando de semanas, aqui nós estamos falando de centenas de milhares de anos para que a massa caia pela metade. Então, com certeza, não pode comercializar esse girassol que você utilizou para retirar urânio do solo, ok? E aí, como eu falei, mais um item bem direto, você interpretava aqui o tempo de meia-vida e relaciona com a parte do girassol. E aí, fizemos aqui também já o item B. Passando agora para o item C, que agora sim é mais trabalhoso, vamos lá. Se a colheita for realizada na segunda semana após o plantio, então, segunda semana após o plantio, nós estamos relacionando com essa quantidade aqui de 120 miligramas por quilo de urânio, tá? E aí 1% que seria o radioativo. Então, quantos quilogramas de girassol precisarão ser retirados de cada tonelada de solo para que a concentração do urânio 234 seja reduzida para 0,6 miligramas por quilo? Então, a interpretação aqui é fundamental para você conseguir fazer esse item. Então, se você está lá fazendo a prova da segunda fase, o item A e o item B você faz muito tranquilo, muito rápido. Agora aqui já dá um pouco mais de trabalho. Se você quiser acertar a questão como um todo, você tem que interpretar bem esse enunciado. Então, vamos lá. Lembra que aqui é a quantidade de urânio que cada quilo de girassol está tirando do solo. Então, ele vai querer saber quantos quilogramas de girassol a gente vai precisar retirar para que a concentração de urânio 234 no solo seja nesta faixa aqui de concentração, ok? Então, aqui ó, é de urânio. Depois ele está pedindo aqui para a gente chegar nessa faixa de concentração. De quem? Do 234. Então, lembra que esse aqui, ele é 100% e 1% é esse 234. Então, nós vamos ter que fazer algumas relações, sair do urânio normal, passar para o 234, fazer o cálculo de quanto eu tenho em uma tonelada de solo, é por tonelada de solo. Então, em uma tonelada de solo, quanto que eu tenho? Depois a gente vai querer saber, bom, isso aqui é o que eu tenho em uma tonelada de solo, então eu vou ter que descobrir quanto de 234 eu vou ter em uma tonelada de solo. Aí, pelo que eu tenho e pelo que eu quero deixar, pela diferença, eu vou descobrir quanto eu preciso retirar. Aí, depois que eu descobrir quanto que eu vou retirar, eu vou voltando. Então, aí depois eu volto para o urânio normal e depois relaciono o urânio normal com a quantidade em quilos de girassol, que é essa que é a pergunta final. Quanto de girassol eu preciso retirar em quilos para deixar o solo com essa concentração do urânio radioativo, ok? Então é isso que a gente vai fazer nesse item um pouquinho trabalhoso. Então, por onde nós vamos começar mesmo? Por uma informação inicial que foi nos dada de que em 1 kg de solo eu tenho 240 miligramas do urânio, ok? Não do isótopo radioativo, do urânio, contando aqui todos os isótopos. Então, é daí que a gente vai começar. Então, isso aqui é o meu 100%. Quanto que equivale a 1%? Por que eu preciso relacionar com esse 1%? Por causa disso aqui. Eu quero chegar nessa concentração do urânio 234. Então, eu preciso determinar quanto tem dele no solo
Quanto tem menos quanto tem que ficar é o quanto eu vou ter que retirar do solo. Então, por isso que a gente vai ter que relacionar com esse 1% do radioativo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos determinar quanto de urânio, o normal, contando todos os isótopos, tem em 1 tonelada de solo. Então, 240 miligramas eu tenho em 1 quilo de solo. Então, em 1 tonelada de solo, que são os 1.000 quilos, ele quer saber por tonelada de solo. Então, já transformei aqui 1 tonelada para 1.000 quilos, porque aí quilograma cancela com quilograma, e aí 240 vezes 1.000 dá 240.000 miligramas de urânio eu tenho em 1 tonelada de solo. E aí a gente pode passar esse valor para grama, ok? Então, para facilitar, para não ficar trabalhando com um monte de zero aqui, vamos transformar isso aqui para grama. Então, 240.000 miligramas são 240 gramas de urânio que eu tenho em 1 tonelada de solo. E aí, como nós já vimos, esse tipo de urânio contando todos os isótopos, ele é o 100%. A gente precisa relacionar com o 234, que tem 1% dentro desses 240. Então, nesse valor aqui, é o 100%, porque a gente vai relacionar agora com, sim, o urânio 234. Então, percebam que eu separei aqui, ó, quando eu falar do urânio, estou falando do urânio contando todos os isótopos. E aqui, quando for específico do 234, eu coloquei aqui que nós estamos fazendo cálculo para ele, ok? Então, isso aqui é 100%. Então, 1%, que é o 234, equivale a quanto em 1 tonelada de solo? Então, porcentagem cancela com porcentagem. 240 dividido por 100, eu vou dar 2 casas para a esquerda. Eu vou ter 2,4 gramas de urânio 234 em 1 tonelada de solo, ok? Então, ó, daqui para cá, esse valor aqui é 1% desse valor aqui, ok? Estou fazendo passo a passo, mas dá para fazer algumas passagens aqui de cabeça. Então, vou fazer agora. Bom, a gente sabe quanto que tem em 1 tonelada de solo, a gente sabe a concentração que a gente quer chegar. Então, isso aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso determinar quanto eu vou ter em 1 tonelada de solo de urânio 234. Então, se em 0,6 miligramas para 1 quilo de solo, então em 1.000 quilos de solo, que é 1 tonelada, quantos miligramas eu vou ter que deixar, ok? E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, a concentração de urânio 234 deixada em 1 tonelada de solo. Porque eu quero chegar nessa concentração, eu quero que o solo fique com essa concentração. Então, é proporcional. Se em 0,6 miligramas eu tenho 1 quilo, então, em 1 tonelada, eu vou ter quanto? E é isso que a gente vai descobrir agora. Então, eu sei que eu tenho 0,6 miligramas em 1 quilo de solo. Então, em 1 tonelada de solo, que são 1.000 quilos, quanto que eu vou ter que ter? Aí quilograma cancelou com quilograma. 0,6 vezes 1.000 dá 600 miligramas. Então, como a gente deixou aqui grama e a gente vai subtrair esse valor desse, então vamos deixar na mesma unidade. Isso aqui está grama, vamos passar aqui para grama. Então, 600 miligramas é 0,6 grama de urânio 234. Aí sim, agora eu sei quanto tem 1 tonelada de urânio, eu sei quanto tem que ser a concentração final, quanto eu vou deixar de urânio no solo. Então, essa diferença é quanto eu vou precisar retirar do solo. E quem que vai retirar essa quantidade do solo vai ser justamente o girassol. Então, vindo aqui para o outro lado, nós temos agora que calcular a quantidade a ser removida do solo, que é justamente por essa subtração. Então, 2,40 gramas de urânio 234, que é o que tem, menos 0,60, que é o que eu quero deixar no solo, e essa diferença vai me dar 1,8 gramas de urânio 234, que eu preciso remover do solo, tá certo? Então, o que a gente tem aqui agora? Então, isso daqui é o urânio 234, não é o urânio que está na tabela. Então, a gente tem que voltar agora para o urânio normal, o urânio que tem todos os isótopos. Então, como esse urânio aqui ele é 1% do urânio total,
Então agora nós vamos ter que voltar, nós vamos fazer a relação inversa ao que nós fizemos aqui. Aqui nós saímos do total e viemos para o 234. Agora nós vamos sair do 234 e ir para o urânio normal, o que constitui aí todos os isótopos do urânio que tem. Então, isso daqui equivale a 1%. Ó. Esse daqui equivalia a 1%. Era a informação que nos tinha sido passada. Então, temos que voltar agora para o 100%, que é o urânio que contém todos os isótopos. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai determinar essa quantidade de urânio que tem em 1 tonelada de solo que eu preciso remover. Então, agora, o urânio a ser removido em 1 tonelada de solo. E aí, isso daqui é 1%, então 1,80 está para 1%, 100% vai ser quantas gramas que a gente vai precisar remover. Então, 1,80 é 1%, então 100%, que é urânio normal, quantas gramas equivalem? Então, aqui cancela as porcentagens, 1,80 vezes 100 vai dar 180, vou dar vírgula 2 casas para a direita. Então, 180 gramas de urânio tem para ser removida do solo. Por quem? Pelo girassol. E aí, como o gráfico está trabalhando com miligrama, então eu volto, saio de grama. Quanto que é 180 gramas? 180 gramas para miligramas é 180 mil miligramas de urânio. Então, essa é a quantidade que vai ter que ser retirada em miligramas pelo girassol. Aí a gente vai para o gráfico e aí a gente vê como ele fala que é após a segunda semana, na segunda semana, ou após a segunda semana do plantio, quanto que é a quantidade que está relacionada com a segunda semana? A quantidade que está relacionada com a segunda semana é 120 miligramas de urânio por quilo de girassol. E aí a gente fecha a questão fazendo essa última relação, que na segunda semana, 120 miligramas de urânio são removidos por cada quilograma de girassol, que é o que ele quer saber aqui, quantos quilogramas de girassol precisa ser retirado para que a gente chegue nessa concentração. Então, fazendo aqui a última análise dimensional, a gente vai ter a massa de girassol que será retirada, que é a pergunta que ele faz. Então, 1 quilograma de girassol remove 120 miligramas na segunda semana. Então, 180 mil miligramas, quantos quilos vão precisar? Aí miligrama cancela com miligrama. E aí eu posso simplificar aqui esses cálculos. Eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui. Posso simplificar. 18 dividido por 6 dá 3. 12 dividido por 6 me dá 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Então, 1,5. Sobraram 3 zeros. O que são 3 zeros? 3 zeros é 1000, que é 10 à terceira. Então, sobrou 1,5 vezes 10 à terceira, que é igual a quanto? A vírgula está aqui, eu vou dar vírgula 3 casas. Então, 1, 5, 0, 0. Então, a vírgula está aqui. Eu preciso andar 3 casas para a direita. Então, andei 1, e aí eu caí no 5, andei mais 1, andei mais 1. Então, eu preciso remover 1.500 quilogramas de girassol para absorver essa quantidade em gramas de urânio 234, e aí quando o girassol absorver essa quantidade de urânio 234, eu chego nessa concentração de 0,6 miligrama por quilo de urânio 234 no solo, ok? Então, esse cálculo que é feito para você determinar quanto que você vai precisar retirar para chegar na concentração pedida. Então, é isso aqui que a gente vai ter, ok? Então, 1.500 kg de girassol eu preciso colher após a segunda semana do plantio para que eu tenha chegado na concentração de 0,6 mg por quilo do urânio 234. Essa daqui é a resposta final para a pergunta que ele nos faz. E aí nós respondemos o item A, o item B e o item C. Uma questãozinha bem bonita da FUVEST, questão bem completinha. Trabalhou aí um assunto da radioatividade de uma forma bem elegante, colocando aí a forma de você tirar essa radioatividade do meio ambiente. Claro que você está tirando do solo, mas você está passando ela para outro tipo de material. Você está tirando do solo e está passando
para o girassol, mas da forma que você consegue fazer a recuperação desse solo. Então, se colocando o girassol, você vai retirando esse girassol do solo, e aí você segrega esse material, ele tem que ter segregado, não pode ser utilizado para nada, você isola ele, mas é uma forma de você recuperar o solo e você poder plantar algum tipo de vegetal nele. Então, uma questão bonita da FUVEST, os 3 itens são bem interessantes, o terceiro item dá um pouquinho de trabalho, mas quando você consegue resolver ele, você fica, nossa, consegui resolver essa questão por essa quantidade de etapas que tinha. Dá para resolver de outras formas essa questão, tá? Dá para resolver de outras formas. Essa foi a forma inicial que eu comecei a resolver. Dá para resolver de algumas formas mais simples, mas como essa foi a forma inicial que eu resolvi a questão, deixei ela dessa forma resolvida aqui nesse vídeo. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conseguiriam resolvê-la. Tenho certeza que o item A e o item B praticamente todos conseguem resolver, desde que você tenha uma noção básica de interpretação de gráfico e de interpretação de texto, você consegue resolver. O item C, aí você tem que ter entendido muito bem a interpretação da questão para você conseguir realizar todas essas etapas. Saber a diferença que tinha do urânio normal, que tem todos os isótopos, para a diferença do 234, e aí você consegue desenvolver. Okay? Não tinha muito segredo. O único segredo aqui é você interpretar quando que ele está falando do 234, que é o radioativo, e urânio, que tem todos os isótopos. Vamos chamar ele de urânio normal. Vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!